Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Bíblia, quarta-feira. Que esta quarta-feira que se inicia seja um dia abençoado na sua vida. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja cuidando, tomando conta e guardando a tua vida e também de toda a tua casa. Essa é a minha oração e o desejo do meu coração para a tua vida. Meus irmãos, eu quero falar num assunto hoje que acredito ser um pouco custoso para todos nós, dado que a grande maioria de nós temos um determinado comportamento quando nós chegamos à igreja, quando nós chegamos no templo, no lugar de adoração, no lugar de comunhão santa, no lugar onde nós dividimos e somos abastecidos pela graça de Deus. O Senhor Jesus, no capítulo 21 de Mateus, ele tem uma entrada triunfal por Jerusalém. Seu coração se veste de alegria por ver todo aquele povo festejando a sua chegada, a sua entrada triunfal pelas portas da cidade santa. Mas logo depois, quando ele coloca os seus pés no templo, ou no pátio do templo, melhor dizendo, o que ele vê ali é uma tremenda bagunça. E bagunça, meus irmãos, no sentido não só de terem ali cambistas, terem ali pessoas vendendo seus animais para os sacrifícios, para que o povo adquirisse, e o sacerdote viesse então a levar o seu sacrifício ali ao templo, e então ali viesse a expiar os seus pecados pessoais, e muitas vezes o que acontecia era um engano, porque o sacerdote devolvia aquele animal e não sacrificava nada, segundo alguns historiadores dizem. Jesus vê toda aquela bagunça no pátio do templo do Senhor, Jesus vê todo aquele comércio, Jesus vê toda aquela manifestação econômica, social, cultural dentro da casa do Senhor. Então, o Senhor Jesus ele se volta para o profeta e para as palavras do profeta e diz, olha, essa casa será chamada casa de oração. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã, meu irmão e minha irmã. Eu, quando ainda de vez em quando frequentava algumas missas, ainda criança, adolescente, até jovem, uma das coisas que mais me impressionava no catolicismo era justamente a reverência. A reverência de estar no templo, a reverência de estar dentro da casa de Deus. Reverência essa transformada num silêncio ensurdecedor, onde muitas vezes as pessoas estão de joelho, ali no genuflexório, orando, ainda que seja evidentemente para os seus santos, para as imagens de escultura, mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando de uma reverência que, infelizmente, muitos de nós, protestantes, não possuímos. Entramos às vezes na casa do Senhor e, meu irmão e minha irmã, também não estou dizendo que isso seja um pecado, ok? Não estou querendo aqui ser duro demais, mas também estou te levando a pensar um pouco que quando nós entramos na casa do Senhor, nós não estamos entrando na casa do nosso vizinho. Nós não estamos entrando na casa de um familiar nosso, onde nós ali cumprimentamos, como devemos fazer, mas sentamos no sofá e ficamos ali alguns minutos batendo papo até que o bolo do aniversariante seja cortado. Não, não é dessa forma. Nós, quando entramos na casa do Senhor, nós entramos ali para a busca da presença do Senhor. Entramos ali para louvar e adorar o nosso bom Deus. Entramos ali justamente para nos colocarmos diante do Senhor, prestando a Ele um culto, prestando a Ele uma adoração, acendendo diante dele o incenso da nossa alma, do nosso coração, e que esse seja agradável ao nosso Senhor. Repito, meus irmãos, não estou querendo aqui ser legalista, nem pesado aos irmãos, mas estou querendo apenas que os irmãos reflitam a respeito de qual tem sido o nosso comportamento na casa do Senhor. Cumprimentar pessoas,
se alegrar em rever os irmãos é uma coisa. Mas quando nós nos sentamos no banco, o ideal, de fato, seria orarmos ou abrirmos as Escrituras e estarmos ali já numa espécie de preparação, muito embora toda a nossa preparação se dê durante a nossa semana que antecede os cultos. Mas estamos ali na igreja e seria de bom grado ao Espírito Santo que nós estivéssemos ali única e exclusivamente concentrados naquilo que prestaremos daqui a alguns minutos ao nosso Senhor. Naquilo que faremos como reverência a Ele daqui a alguns minutos. Isso seria muito bom. Da mesma forma que também nos momentos de louvor passássemos a nos atentar a louvar ao Senhor. Deixássemos os nossos telefones celulares de lado e louvássemos ao Senhor de todo o nosso coração, não nos esquecendo, meus irmãos, que estamos ali prestando um culto ao Senhor. Eu peço aqui vênia aos irmãos, peço também desculpas pelas palavras, mas, de fato, às vezes eu penso que se o Senhor Jesus visitasse uma das nossas igrejas, será que Ele falaria a nós as mesmas palavras do profeta? A casa do meu Pai será chamada casa de oração, e não casa de comércio, não casa de falatório, não casa de bagunça. Reflita um pouco sobre isso. Deixe de lado um pouco da crítica, em que pese eu estar aqui criticando, mas reflita um pouco comigo, meu irmão e minha irmã. Qual tem sido o nosso comportamento quando nós estamos na casa do Senhor? Que Ele nos ajude, que o Espírito Santo conduza e guie os nossos passos até mesmo dentro da casa do nosso Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.